Flamengo acerta negócio maravilhoso em meio ao Mundial de Clubes. Todos os bastidores dos treinamentos, De La Cruz fora do Mundial, Pedrão? Como assim? Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou também comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E neste momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo viaja rumo à cidade de Orlando. Aqui estou eu, em Orlando. O Flamengo sai de Atlantic City e vem para Orlando para esse confronto diante da equipe do Los Angeles FC, que vai acontecer amanhã, no dia 24, e no dia 29, o Flamengo já tem compromisso marcado em Miami para enfrentar Boca, Benfica ou Bayern de Munique, o tal do trio BBB, né? As três equipes aí, o Bayern já encaminhou sua classificação. Acredito que o Flamengo vai enfrentar ou Benfica ou Boca Juniors. E se for o Boca, cara, vai estar abarrotado o estádio que o Flamengo vai jogar, porque vai ser em Miami, na pontinha da Flórida, ali bem perto da América Latina, e os torcedores do Flamengo, os torcedores do Boca certamente vão a esse jogo. A torcida do Flamengo foi lá na Filadélfia, quem dirá em Miami, né, no estado aqui da Flórida, beleza? Desgaste, cartões e 11 milhões. Flamengo vive dilema e avalia cenários para o jogo diante da equipe do Los Angeles, torcedor. Já classificado, Flamengo pode ter um time bem modificado para cumprir a tabela nessa última rodada. Entretanto, meus amigos, esse cumprir a tabela significa 2 milhões de dólares. Se por um lado o jogo contra o já eliminado Los Angeles FC nada vale esportivamente falando, o clube olha por outros ângulos para decidir como encarar essa partida da terça-feira às 10 horas da noite aqui em Orlando, nos Estados Unidos. A primeira questão é em relação aos cartões. O Flamengo teve 4 jogadores diferentes que receberam cartões amarelos nos 2 primeiros jogos. Eric Pulgar, Bruno Henrique, Gerson e Gonçalo Plata. Todos esses estão pendurados. Assim como a Copa do Mundo de Seleções, o torneio de clube suspende um atleta com 2 cartões amarelos. Então, se tomar mais um cartão amarelo, está de fora do próximo jogo diante da equipe do Benfica. Como só zeram os cartões após as quartas de final, se um deles for punido contra o Los Angeles FC, estará automaticamente fora das oitavas de final contra Boca ou Benfica. E o Bayern já disse que a chance é bem remota de enfrentá-los pelo menos nessa próxima fase. Eles devem ir por outro lado da chave e o Flamengo só enfrentaria numa eventual final os alemães. Soma-se a isso, torcedor rubro-negro, uma outra questão importante: o desgaste para tentar evitar lesões musculares. Até porque qualquer lesão nessa altura do campeonato, você praticamente tira o cara do Mundial de Clubes, tendo em vista que a gente já está entrando na fase mata-mata da competição. Gerson e Ayrton Lucas estão entre os mais desgastados e sequer treinaram em campo na reapresentação no domingo. Muito em função disso, né? Melhor colocar os caras não, estão com desgaste elevado, correram pra caramba diante do Chelsea. O Ayrton Lucas correu 10 mil metros, o Jorginho também correu 10 mil metros, o Eric Pulgar também, né? Cerca de 10 quilômetros. Segundo números da FIFA, que o GE teve acesso, o lateral esquerdo percorreu 16 quilômetros na realidade e atingiu a maior velocidade entre todos os jogadores contra o Chelsea, uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Eric Pulgar também percorreu 16 quilômetros na partida, enquanto o Jorginho, na realidade, eu falei 10 mil metros, o Jorginho percorreu 17 mil metros, 17 quilômetros nessa partida diante da equipe do Chelsea. Então foi um Flamengo bem tenso, justamente para travar, para engolir o Chelsea dentro de campo, e o Flamengo conseguiu. Então, muito em função disso, o Flamengo vai ter que colocar um pouco o pé no freio nesse jogo diante da equipe do Los Angeles FC, e aí descansa, treino barra descanso, até no domingo, no dia 30, no dia 29, aliás,
quando o Flamengo enfrenta a equipe do Boca Benfica. Acho que vai acabar pingando o Flamengo e Boca aí. Só acho, tá? Pelo menos na minha humilde opinião. Outro que não treinou no domingo foi Nico de la Cruz. O caso do Uruguai é diferente porque não tem a ver com desgaste. Afinal, ele não joga há um mês em função de uma lesão que ele teve no joelho esquerdo no duelo diante da equipe do Botafogo. Apesar de ter voltado a treinar na semana passada, o volante continua em tratamento e ainda não tem condições de jogo para iniciar como titular, nem mesmo entrar saindo do banco de reservas. Ele foi visto mancando ao passar pelo saguão do hotel do time em Atlantic City. Por outro lado, existe o fator anímico para manter o 100% de aproveitamento e chegar ao mata-mata, lógico, com a moral elevada. Mas para mim o Flamengo vai chegar com a moral elevada, até porque venceu o Chelsea da forma que venceu, 3-1, sendo superior, dominando a partida, tendo mais posse de bola, trocando mais passes, tendo mais desarme, tendo mais finalizações. Então, de qualquer forma, independente do que aconteça nessa terceira rodada, o Flamengo vai chegar com moral para esse jogo do mata-mata. Tem o fator financeiro também, porque a FIFA premia com um bônus de 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, para cada vitória na fase de grupos, e é um ponto que o próprio presidente BAP citou em uma conversa com jornalistas no último domingo, antes do treinamento. E ele falou: hoje estamos pensando em treino no Los Angeles, em buscar mais 2 milhões de dólares com mais uma vitória. Isso ajuda nesse processo todo. Pois é, só que o mais importante é o lado esportivo, não é o lado financeiro. Sabe por quê? Porque se o Flamengo avança a umas quartas de finais, entra mais dinheiro ainda. E de forma nenhuma essa terceira rodada, ela pode atrapalhar o desempenho do Flamengo nas oitavas de final. Não pode. Não pode. Então tem que pensar do lado esportivo. Dá pra jogar, joga. Não dá, não joga. Os amarelados, então, não tem nem que ir. Tem que ser preservado para as oitavas de final, porque o Flamengo já passou. Ah, mas os 2 milhões de dólares. Dá para o Flamengo vencer o Los Angeles com uma equipe mista. Só manter o Alacian, né? Entre outros atletas. Dá para ganhar com uma equipe mista. Eles perderam para o Esperance Tunísia, que é uma equipe frágil. Eu acredito que dá para ganhar. Não sei aí a opinião de vocês, beleza? Vamos avançando aqui. Hoje ainda tem entrevista, às 7 horas da noite, 8 horas da noite do Brasil. Teremos a entrevista do técnico Felipe Luiz pré-jogo e também de alguns atletas ali selecionados para esse confronto diante da equipe do Los Angeles FC. O Flamengo vai jogar com o uniforme predominantemente branco, com detalhes rubro-negros, a manga, o meião, o calção, colete laranja no banco de reservas, e o goleiro vai utilizar um traje predominantemente rosa, tá? Esse vai ser o uniforme do Flamengo. O Flamengo, portanto, estreando o uniforme número 2, o uniforme branco, aqui no Mundial de Clubes, o novo uniforme do Flamengo, que foi lançado aí há cerca de um mês, mais ou menos, né? Ou então algumas semanas atrás. O Flamengo trouxe uma novidade sobre Nico de la Cruz. Soltou um boletim de imprensa dizendo o seguinte: após reiniciar os trabalhos em campo, o meio-campista de la Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo, dia 22, não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do departamento médico do Flamengo. Em razão desse boletim de imprensa que foi soltado pela diretoria do Flamengo, alguns colegas jornalistas foram apurar e sacramentaram que Nico de la Cruz está fora do Mundial de Clubes e não joga mais pelo Flamengo nesta Copa do Mundo de Clubes. Em função disso, o Flamengo pegou e soltou uma nota desmentindo essas informações de que o De la Cruz estaria fora do Mundial de Clubes, e o Flamengo falou o seguinte, vamos ler aqui a nota. Diante de informações divulgadas por alguns veículos,
O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meio-campista De La Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além, é claro, da sequência do Flamengo no torneio. Veja, se o Flamengo avançar a uma semifinal, a uma final, umas quartas de finais talvez, terá tempo hábil para que o Nico De La Cruz se recupere. Se o Flamengo cair nas oitavas de final, que eu não acredito que vai acontecer, sai pra lá, não vai acontecer, provavelmente não teremos o Nico De La Cruz. Então, por causa disso, não tem como a gente cravar alguma coisa que o De La Cruz não vai jogar. Vai depender da permanência do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Agora, é evidente, o De La Cruz ele tem problemas seríssimos com lesões, né? Vira e mexe, está lesionado, já faz um tempo que não joga. É muito bom jogador, eu gosto do De La Cruz. Entretanto, tem esse problema aí. Que é lesão, tem um monte de lesão, né? E acho que o Flamengo precisa refletir sobre isso e talvez preparar o jogador como preparou o De Arrascaeta para essa temporada. Porque a questão é que o De Arrascaeta ele tinha um problema muscular, sobretudo no adutor da coxa direita, né? Lesão muscular, parou. Cessou, ficou um tempo parado, teve cirurgia no joelho também, aquela situação toda, e tá bem agora e jogando uma barbaridade. Para mim, o melhor ano de De Arrascaeta com a camisa do Flamengo é nesse ano de 2025. Inclusive, o meio uruguaio, deve ser preservado para essa última partida diante do Los Angeles FC. O camisa 10 relatou leve dores no joelho direito após as vitórias sobre o Esperance Tunis e contra o Chelsea. A comissão técnica do Flamengo avalia poupar o jogador uruguaio visando as oitavas de final do torneio. O clube adota uma postura de precaução com o uruguaio, considerando peça-chave na equipe. De fato, é peça-chave. A ideia é ter o jogador em plenas condições físicas para o mata-mata, evitando qualquer risco de agravamento da situação. Mesmo já classificado para a próxima fase, o Flamengo quer manter o bom desempenho, vencer, ter os 100% e, lógico, garantir os 2 milhões de dólares, como a gente já comentou, beleza? Vamos avançando aqui. Técnico do Chelsea, Enzo Maresca, reclama e diz: é quase impossível treinar neste calor, não estou treinando meus atletas e sim guardando energia para os jogos por forte calor. Ô Enzo Maresca, no Brasil é assim, todo mundo treina. Se não é assim lá onde você mora, na Inglaterra, que é só frio, aí é problema de vocês. Entendeu? Vocês já têm um monte de vantagem. O Euro é 6-1. Teve a lei do Bosman, né? Que pode clubes europeus formarem seleções transnacionais, né? Já tem um monte de todo mundo quer jogar aí por causa da UEFA Champions League. É uma competição absurda. Então, meu amigo, ó, chora na cama que é lugar quente. Pelo menos eu penso dessa forma. Aliás, o Flamengo, entre os clubes não europeus da Copa do Mundo de Clubes, é o primeiro em gols marcados, é o que mais fez gol 5, é o que mais criou chances 8, é o segundo em posse de bola, é o segundo em passe certo e é o segundo em finalizações no gol por jogo. Então o Flamengo tá até finalizando mais, uma coisa que todos nós, torcedores rubro-negros, até cobrávamos do time do Felipe Luiz, que é arrematar mais vezes na direção do gol, e o Flamengo está fazendo isso e que continue fazendo, evidentemente, beleza? BKSS, o argentino técnico da seleção equatoriana de futebol, desembarcou aqui em Orlando e deve acompanhar Flamengo e Los Angeles diretamente do estádio, rapaz. Sai fora, BKSS. Fez aquela pataquada de levar Gonçalo Plata machucado, lesionado, agora quer vir pra cá pra ficar assistindo. Que se dane também. Cotado no Atlético de Madrid. Felipe Luiz é visto como sucessor ideal de Diego Simeone no Atlético de Madrid. Ih, rapaz, olha aí. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo,
O atual técnico do Flamengo é bem avaliado pela diretoria do clube espanhol e aparece como principal opção em caso de uma eventual saída do treinador argentino. Espero que o Simeone fique muitos e muitos anos à frente do Atlético de Madrid, tá? Que ele ganhe tudo, menos a Copa do Mundo de Clubes, né? Sendo bem claro para falar para vocês. Casa Flamengo transforma o Icon Park em Orlando no ponto de encontro da nação durante o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. O vermelho e preto tomou conta de Orlando. Desde o início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Icon Park se tornou na Casa Flamengo, o espaço oficial do clube nos Estados Unidos e ponto de encontro. O Flamengo está tentando... Ó, galera, vamos se concentrar aqui, assim como nós fizemos lá na escadaria do Rock Balboa na Filadélfia, para a gente ser numeroso, para a gente causar impacto. E no estádio também. Aliás, o setor do Flamengo atrás do gol esquerdo, olhando para o mapinha do estádio, já está quase tudo vendido, porque o Flamengo já está garantido nas oitavas de final para esse confronto diante da equipe do Boca, do Benfica, enfim, não tem definido ainda o adversário do Flamengo, beleza? Zico, inclusive, esteve na Casa Flamengo hoje, fez uma visita especial, jogou fute-mesa, aquela situação toda, tá inteiraço o Galinho de Quintino, o Zico. O Diego Ribas, que deu passe, muitos falam que é chutão, pra mim foi passe, que se dane, ele mirou lá, e tudo bem que, não foi daquele jeito, mas ele jogou a bola lá. Diego Ribas deu entrevista, tá, ao Diário AS e falou sobre o Flamengo e também Felipe Luiz. Olha o que ele disse. Sempre acreditei que o mais importante para o time é o treinador. Ele é o líder, aquele que inspira confiança nos jogadores, que dá direção, que organiza. O Felipe está fazendo um trabalho espetacular. Desde que ele assumiu, o time mudou, e mudou para melhor. Ele é fundamental para tudo isso. Falou também sobre Gerson e Arrascaeta. Gerson e Arrascaeta são os dois jogadores mais importantes. Eles vêm jogando muito bem há anos. Manter esse nível não é fácil. E isso significa que eles são jogadores muito fortes, tanto física quanto mentalmente. São dois jogadores extremamente importantes, assinalou Diego Ribas, que falou mais. Eu esperava uma boa atuação do Flamengo no Super Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, mas isso está superando as expectativas. Jogar com a intensidade que eles estão demonstrando e controlar as partidas contra times tão fortes é especial. Estou muito orgulhoso e feliz com a atuação do Flamengo, disse Diego Ribas em entrevista ao Diário AS e os jornais espanhóis da Europa, cada vez mais destacando o bom futebol e desempenho do Flamengo nesta Copa do Mundo de Clubes. Eles não esperavam que tinha um time brasileiro que jogasse da forma que o Flamengo joga. Eles estão encantados com o desempenho do Mengão. Em reunião na Filadélfia com o empresário de Varela, o mesmo do argentino Enzo Fernandes do Chelsea, o Flamengo, na figura do diretor português de futebol, José Boto, acertou todos os detalhes da renovação do lateral. Agora, é só assinar o documento, que será feito depois do Mundial, no retorno ao Rio de Janeiro. O novo vínculo será válido até dezembro de 2027. Portanto, está sacramentado, negócio fechado. O Flamengo renova com o lateral direito uruguaio Guilherme Varela, que vem tendo boas atuações ali na lateral direita do Flamengo. Quem o Flamengo está bem próximo de anunciar é também Carlos Carrascal. O contrato está muito bem encaminhado, ele não deve voltar mais para o Dinamo de Moscou. Entretanto, esse anúncio deve acontecer após o Mundial. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.